Senhoras e senhores, está começando mais um episódio do Codecast. Aqui você encontra a visão estratégica para vencer no ringue do digital, feito para donos de negócios locais que querem enfrentar desafios maiores. Estamos também no Instagram, @CodirectBR. E aí, preparado para encarar essa luta? E aí, já pensou em contratar um digital influencer para o seu negócio para dar aquela bombada no Instagram, aumentar as vendas e fazer a coisa acontecer? Isso aí é super comum. Hoje em dia muita gente pergunta se vale a pena enviar para o influenciador, se vale a pena contratar influenciadores para o seu negócio para poder ajudar a crescer. E é sobre isso que a gente vai explicar quais são as melhores práticas que nós encontramos nos últimos anos para te ajudar a contratar influenciador e se vale a pena no seu caso. Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. Hoje a gente vai falar da teoria da balada, né? Como é que você lida com os influenciadores. Espero que a Karina não ouça. Não. Bons tempos de balada, né? Ai, que saudade. Mas tem uma correlação aí que a gente vai explicar hoje. Isso. E de como que funciona esse universo e como que de fato você vai utilizar essa estratégia para fazer o seu negócio ter um ganho maior de audiência, né? Aí já tá a primeira pista. Porque o que acaba acontecendo? A gente se importa muito com o volume de seguidores. E até o próprio Instagram, volume de seguidores, curtidas, etc. E o próprio Instagram já percebeu que isso não influencia. Então antigamente aparecia a quantidade de curtidas, hoje não aparece mais. Por quê? Porque isso não é tão relevante. Ele percebeu que as pessoas automaticamente clicam no botão curtir, mesmo quando não curtem, né? Vira até um hábito, né? Eu sou um que eu curto tudo que aparece no meu feed, então assim, hoje em dia é mais relevante a influência que de fato ele tem do que só números. A gente vai falar sobre isso também. Tá? Então, eu vejo que um dos erros muito grandes de quando a pessoa quer contratar um influenciador é para que ele faça vendas para o seu negócio. Então, o que normalmente a loja faz? Vou pagar um influenciador porque vai pegar aqui as peças, vai divulgar e eu tive umas vendas. Só que o que acaba acontecendo? Você faz isso um mês, vendeu. Mês que vem você contrata talvez de novo, olha, divulga isso aqui de novo. Talvez venda, talvez um pouquinho menos, talvez já não funciona mais tanto. Eu lembro no case da Amora, Sabores Light, eu ia falar dela. que ela ficava dependendo de todo mês achar um influenciador novo na cidade dela, lá de Goiânia, para conseguir emplacar. Ela vende marmita fitness para conseguir emplacar a venda do mês. Só que nem todos os meses funcionava a estratégia, nem todos os meses aquele influenciador dava certo, até porque já estava desgastado com a mesma audiência dele, a audiência dele não renovava tão rápido a ponto de emplacar as vendas. Sim. Então acho que a primeira coisa em relação à mentalidade de usar o influenciador não é buscar no influenciador a venda esporádica, a venda esporádica de curto prazo, né? E daí entra a teoria do camarote, né? Que é como se você tratasse o seu influenciador como... Pensa na sua época de balada, né? Eu sei que você nunca foi, mas imagina que você nunca foi, né? Aquela balada que você viu num filme. Isso. Mas pensa, tá lá o cara com um monte de amigo, cheio de dinheiro em cima do camarote, e daí ele começa a chamar um monte de amigos, meninas, etc, para subir no camarote. Aí o que acontece com aquelas pessoas que sobem no camarote naquele momento? Eles consomem o que aquela pessoa tem a oferecer, o champanhe dele, a bebida dele, etc. O espaço, a área VIP. Área VIP. E daí no dia seguinte, joinha, cada um pro seu lado, foi muito legal, e nunca mais olham na cara do outro. O que acaba acontecendo com isso? Se você fizer a correlação com o digital influencer, é a mesma coisa. Você vai lá, entra no camarote dele, todo mundo bebe, etc., todo mundo feliz, dia seguinte não tem mais relação. Isso é frágil para um negócio, porque vai ficar óbvio para a audiência do digital influencer que você é mais um aproveitador. Exatamente, você pagou para aquele momento específico, ele foi lá, divulgou, olha só, que maravilhoso que é essa marca aqui, olha o que eles têm, etc, etc. Aí amanhã já não fala mais nada daquela marca, já é outro, ou para outras coisas.
então acaba que não gera o efeito que talvez você gostaria que gerasse. Sim, porque assim, o grande poder do influenciador tá nas pessoas quererem acompanhar o estilo de vida dele. E por acompanhar o estilo de vida dele, as pessoas querem entender o que ele come, o que ele bebe, o que ele veste, o que ele faz, aonde que ele vai, que tipo de serviço que ele contrata. E daí sim gera uma influência. Agora, se for um negócio, recebidos do dia, olha só que legal, essa caneta aqui, porque essa caneta é muito especial, etc, etc. E dia seguinte nunca mais fala da tal caneta e a caneta nem se conecta tanto com o jeito dele, mas como ele tem uma audiência muito grande, alguém mandou aquela caneta para ele. Ele viu, é legítimo, etc. Se me pagou, assim, não tem nada de ilícito com isso, vou divulgar. Só que assim não sou legal. Então, assim, a primeira coisa para você levar em consideração na hora que você for contratar um digital influencer para o seu negócio local é você escolher alguém e pensar numa parceria de longo prazo. Perfeito. Então, assim, anota aí a primeira coisa, a parceria de longo prazo. Então, não é quanto que você me cobra aí para divulgar a coleção de inverno aqui da minha loja? Ou quanto você cobra por um arroba, aqui eu sou médico, me divulga, quanto que você cobra fazer um stories e etc. Claro, talvez ele fale, olha, eu cobro tanto por stories e tal, mas você, na nossa experiência aqui, é sentar com ele e ver uma parceria de como que pode ser um trabalho de 1 ano. Porque o que acontece? A audiência dele vai ouvir 1 dia, ouvir 2 dias, ouvir 3 dias. Então, a audiência vai de fato ver que ele usa aquele produto, que faz parte do dia a dia dele. Eu vejo muito, eu gosto de coisas relacionadas à saúde e tal, então, tipo, a Growth Suplementos. Aí eles contratam digitais influencers do mundo da musculação e é longo prazo. O cara, ele vê um dia o cara tá usando a camisa, outro dia ele tá usando o suplemento. Às vezes passa uma semana e o cara não fala nada da marca, mas depois tá de novo. Então, assim, cria uma associação de longo prazo daquele influenciador com a sua marca. Isso, e o grande segredo é 2 coisinhas, tá? Primeiro ponto, a gente já falou bastante sobre o cliente ideal aqui, episódio 35, se eu não me engano. É o 35. 35. Cliente ideal. Essa pessoa tem que representar o seu cliente ideal. Por quê? Porque se ele é um influenciador, e a gente já vai explicar um pouquinho o que é o conceito influenciador, porque se ele é um influenciador de fato e ele representa o seu cliente ideal, com certeza ele vai gerar influência nas pessoas na volta dele, né? Não necessariamente o influenciador tem muitos seguidores. Tá? E outra coisa, essa pessoa precisa ter os mesmos valores que você, porque assim, não faz sentido uma pessoa, sei lá, vou falar um absurdo aqui, mas uma pessoa que é a favor de A e você é contra A, né? Você tem um restaurante vegetariano e o influencer come carne, não faz sentido nenhum. Não é nem o come, mas ele, tipo, não faz sentido. Não então, faz sentido, assim, tem que acreditar nas mesmas coisas que você, tem que ter os mesmos valores, porque a audiência vai ver, cara, o que esse cara tá falando de restaurante vegetariano ou o contrário? Então, assim, o que é mais importante? Então, vamos lá, o que é mais importante? Ele falar com o mesmo cliente ideal que você. Então, isso é a coisa mais importante de tudo. Ele ser e falar, né? É isso. Quem fala, quem acompanha ele é o mesmo cliente ideal seu. Então, se você tem uma pet shop, quem é teu cliente tem pets. Então, se ele é um influenciador, que os clientes dele, os seguidores dele também tem pet e tal, então, a primeira coisa. Aí, outra coisa, mesmo no universo pet, ainda tem posturas diferentes em relação. Então, pode ser que o influenciador lá, poxa, sei lá, ele fala sobre, enfim, ele defende certas coisas e você defende outras coisas. Ah, mas poxa, ele tem milhões de seguidores aqui na minha região. Olha, e daí? Assim, não faz sentido. Então, aí o que o Tavo estava dizendo? Pô, se ele tem os mesmos clientes, se ele fala para os mesmos clientes ideais e se ele tem os mesmos valores que você, isso é mais importante do que a quantidade de seguidores que esse influenciador tem. Sim. Porque vai conectar muito forte. Pô, se vier dele, sei lá, se 100 pessoas vierem dele e virarem fãs da sua marca e que vê que tem uma sinergia muito grande, cara, isso é muito melhor do que entrar 50 mil que não tem nada a ver
só porque aquele cara mandou, mas não tem nada a ver com você, só surge o seu perfil, né? Perfeito, perfeito. E assim, vai chegar um momento, primeiro você tem que fazer essa caça, né? Então levantar várias pessoas que podem ter esse perfil. Aí segundo você, cara, começa a comparar. E você tem que ter uma base de comparação. Uma vez que ele tem os mesmos valores e que ele represente o cliente ideal e que ele converse com o seu cliente ideal, você precisa comparar esse cara. Então o que você vai comparar? Alcance. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre incentiva nossos mentorados a fazer é tirar um print dos stories das últimas 24 horas. Então, pô, tira um Pedir pro print. influenciador mandar, assim, manda um print aí das últimas 24 horas. É muito comum eles mandarem um print onde o engajamento está bombado. E às vezes ele fez alguma ação pontual que bombou e ele tira um print, mas esse print é de 1, 2, 3, 6 meses atrás. Muito cuidado. Tá? Então você tem que estar atento. Pede print das últimas 24 horas para entender o padrão. Tá? E daí tem algumas ferramentas de mercado para você ver se aquele engajamento é um engajamento real, porque ele pode comprar visualização de stories, ele pode comprar comentários, ele pode comprar curtidas, etc. Comprar seguidores. Você sabe disso, né? Sabe que existe esse mercado. Então tem uma ferramenta chamada Social Blade. Olha só. Acabei de conhecer a ferramenta, mas já sabia que existia ferramenta que fazia isso. Né? Porque o que acontece? Quando a pessoa comprou seguidores, teve um mês específico lá que ela comprou que teve um pico muito grande de aumento de seguidores. Claro que pode ter aumentado por algum motivo, sei lá, saiu uma notícia ou alguém de fato entrou no BBB, sei lá, aconteceu alguma coisa assim e aí teve um pico, mas não é comum. Então, e até assim, você pode entrar, essa chama Social Blade, pesquisa lá no Google, você vai encontrar essa ferramenta e você vai ver o histórico de crescimento daquele perfil. Então, de repente, a pessoa tinha 50 mil e, de repente, 120 mil. De um mês para o outro, e depois continua aumentando 1.000 por mês. No mínimo, perguntar para ele, assim, o que evento aconteceu aqui nesse mês. Sim. Que teve esse aumento muito grande de seguidores que não era comum. Exatamente. Como eu disse, pode ter sido algo real, verídico, e de fato aumentou. Mas isso é um ponto de atenção. Eu até lembrei, tem um consultor amigo nosso, começa com S, que ele tá pensando que ele, assim, num evento de mastermind e tal, no dia do evento tinha uma pessoa lá que no almoço acabaram conhecendo, que era um ex-BBB, uma moça, e que ela adorou o trabalho dele, batendo um papo, e que ela, tipo, espontaneamente falou, gente, tive uma conversa aqui com fulano e tal, pô, esclareceu um monte de coisa, o cara é fera demais, e marcou a arroba dele. Cara, ele cresceu, acho que foi uns 20, 30 mil seguidores, assim, em questão de dias. Só que ele disse, velho, quem começou me seguir não tem nada a ver com o meu perfil, tem nada a ver com o meu cliente ideal. E agora, assim... O que eu faço com esses 50 mil seguidores o que eu faço aqui? Com esses seguidores que aumentou, ele ficou, tipo, mausaço. Pô, se eu crio outro Instagram... Ele disse, eu nem pedi pra me marcar, mas me marcou agora... Ele disse, mas entende assim, então o cliente ideal é o mais importante de tudo. Qualquer coisa que você for fazer de marketing digital, o cliente ideal ele tem que estar no centro de qualquer estratégia. Sim, sim. Se você perceber, até os perfis que a gente tem parceria, que é a Fórmula EAG, Resumo Cast, eles conversam com o mesmo público que a gente. Então a gente não sai falando com um monte de gente, etc. E são perfis do tamanho do nosso também, né? Então a gente acaba tendo essa afinidade. Mas... No nosso caso é mais como um collab, né? Que vale a pena um outro episódio só sobre parcerias. Mas nesse caso, sim. A gente não usa eles como influenciador, mas assim, cada um usa... Bom, a gente vai falar sobre collab, mas um dia a gente fala sobre isso. Mas sobre o Social Blade, né? A pessoa ficar atenta a esses picos de engajamento, porque o que acaba acontecendo? Tem dois tipos de pico de engajamento. Às vezes ele teve um crescimento muito grande numa época e depois teve um crescimento gradativo, ou seja, a audiência é muito antiga e às vezes já nem representa mais ele. Uhum. Ou ele teve esses picos que geralmente tem muita cara de compra de seguidores, então tá muito atento a esse ponto também. Então, você tem que
usar várias métricas, né? Várias informações. Então, engajamento dos stories é uma delas. Quantidade de clique em arroba quando ele divulga alguém nos stories. Isso é o mais relevante para você, tá? Outra coisa, você comparar o quanto eles cobram versus o alcance dele, tá? E às vezes eles aceitam permuta, às vezes não aceitam, vai depender do seu contrato com ele. Mas tem em mente esse contrato de longo prazo, que é mais importante do que essas métricas que a gente está falando. Ah, sim. Porque assim, cara, uma pessoa que tem uma influência, independente da quantidade de seguidores, né? A gente estava falando agora do Clayton, que era um empresário lá de Criciúma, um amigo nosso, se tornou secretário da cidade, conhece um monte de empresário da cidade, mas ele tem 1.000, 2.000 seguidores. Só que assim, a influência que o Clayton faz na região dele é gigantesca. Por causa do relacionamento dele, do que ele construiu todos esses anos. Quem etc. segue ele, de fato, assim, é um público muito específico e difícil de ser atingido, enfim, por anúncio ou de outras maneiras. Isso. Então, pode ter certeza que, digamos, que ele fosse um digital influencer, que não é, mas mandar os recebidos do dia pro Clayton. Mas assim, você vê como, ou seja, ele entende o que eu quero dizer, que tem um peso muito grande a recomendação dele, em detrimento de alguém que talvez na região tivesse 50 mil seguidores. Perfeito. Então, assim, outro ponto que eu até anotei aqui agora, que é a audiência regional desse seguidor. Então, você pode achar alguém lá que tem 200, 300, 1 milhão, aí você é um dentista numa cidade, não faz sentido. Você tem uma loja, mas eu posso ir do Brasil inteiro. Sim, mas assim, se tu tiver um influenciador regional, às vezes você contrata 3, 4, 5 influenciadores, cada um tem um pouco, sim, mas eles são bem influentes na região e você tem vários pontos de contato, tem a parceria de longo prazo com 3, 4, 5. Sim. Isso é muito mais relevante que contratar alguém gigantesco nacionalmente que não vai conversar, não vai ter os trejeitos, não tem a similaridade, não tem a familiaridade com as pessoas da sua região, sotaque, tudo. Perfeito, porque assim, eu já consigo até imaginar as pessoas, tá, mas a quantidade de seguidores, 5.000 é melhor que 2.000 ou 3.000? Depende da pessoa, porque às vezes é só você ver na época do colégio, tinha aquele cara que era o famosinho, que conhecia todo mundo, que era amigo de todo mundo, que era chamado para todas as festas, etc. E tinha aquele cara que as pessoas respeitavam a opinião. Entendeu? Com qual dos dois caras você quer conversar? Você quer conversar com o arroz de festa ou aquele cara que tem uma opinião respeitável? E isso, se ele tem uma opinião respeitável, independe do número de seguidores. Exatamente, porque ele vai crescer, ou seja, eles vão fazer uma parceria de longo prazo, vão crescer junto, ele vai acompanhar. Então, assim, nessa parceria de longo prazo, aí vocês podem combinar várias coisas, que olha, uma vez por semana você vai vir aqui, ou... e é legal assim sentar junto e ouvir ideias dele também, o que a gente pode fazer diferente do que simplesmente, entende? Sair disso de quanto é para me marcar lá. Assim, cara, assim, isso é muito pobre. Assim, eu já vi vários, pequeno, né? É muito pequeno. É sentar com ele, vamos criar um projeto junto aqui com a nossa loja. A gente acredita no seu trabalho. Eu acho muito legal, claro, faz essas verificações que a gente combinou. O que você pensa que você poderia fazer, que a gente poderia fazer junto durante um ano para a gente conseguir de fato aumentar a nossa relevância e a nossa audiência? E aí um ponto importante, para mim, o digital influencer ele tem que servir mais para trazer novas pessoas para fazer parte da sua audiência, queira acompanhar a sua empresa no Instagram, por exemplo. Por que eu estou dizendo isso? O foco é em aumentar a sua audiência. E para que isso funcione, a sua marca tem que gerar valor no conteúdo. Não pode ser panfletagem digital. Veja o episódio 22, que é sobre panfletagem digital. Tem um outro episódio que é sobre conteúdo influente. Tem um outro episódio também que é a importância de gerar valor na sua comunicação. Então... Tem vários, assim, sobre conteúdo. Tem empresa humanizada no Tem Instagram. empresa humanizada, mas assim, o que eu quero dizer, não adianta você contratar um digital influencer e a sua comunicação é uma porcaria. Sim, que você só panfleta, só fala de você mesmo,
você não interage com o público, você não faz stories diariamente. Então, assim, a sua marca tem que ter um bom marketing. E aí, o digital influencer, ele vai ser um excelente parceiro. O que é um parceiro? Ele vai complementar o bom trabalho que você já está fazendo de marketing na sua empresa. E aí, beleza, pô, vai chegar gente que vai amar a sua marca. Perfeito. Então, assim, não acha que ele é o salvador da lavoura. Ah, não faço porcaria nenhuma de marketing, vou atrás de influenciador, aí eu pago ele divulga meus produtos e sai vendendo. Isso é mentalidade pobre. Assim, é legal isso que o Evandro falou, porque assim, muda a mentalidade de marketing da década de 90 para a mentalidade dos dias de 2021. Tá? Qual que é a mentalidade da década de 90? Mentalidade transacional. Né? Eu uso o influencer para ir lá fazer uma explosão, barulho, né? A Xuxa usando Monange, o Tony Ramos. Nunca fez sentido, né? Vocês veem que é ridículo, né? Se vocês pararem para pensar. Mas é a mesma coisa, sabe? Tipo, esse tipo de relação. E daí era uma relação transacional. Tu usava o poder da marca daquela pessoa para gerar uma explosão de vendas e era pontual. Agora, se você cria um relacionamento longo prazo, por exemplo, hoje o Guga Kirten aqui de Florianópolis, né, que é talvez o maior influencer da nossa região, ele tem uma parceria de longo prazo com a Lacoste. Então a Lacoste, ele tem um contrato com ele que fala, cara, todas as entrevistas que tu der, tu tem que estar com a camisa da Lacoste. Então, tem várias regras que vocês vão determinando, porque assim, tem que ficar bom. Ah, mas, puta, deve ser um saco para ele não poder usar outra roupa. Não, ele adora Lacoste. Sim, combina com ele, tem a ver com ele, etc. Então, é esse tipo de coisa que você pode fazer na sua região com as pessoas do seu tamanho. Né? Você não é uma Lacoste para contratar um Guga Kirten longo prazo. Mas você pode contratar uma pessoa que tem 2.000, 3.000 seguidores, mas é uma pessoa que tem opinião forte, que você respeita, que se conecta com a sua marca. Exatamente isso. Então, pensar no longo prazo, mesmo os valores. Tem outro ponto que já me perguntaram, isso vale a pena enviar produto para o influenciador? Assim, dependendo até vale, a gente vai explicar uma estratégia bem legal que a gente já fez com clientes, sugeriu e deu muito certo, mas o padrão que você vai lá, acha alguém bombadaço, aí você manda um kit para ele, assim, é até a falta de respeito para ele, imagina, ele vive daquilo, ele é uma mídia, e aí você manda algo para ele, cara, que ele cobra para poder fazer aquilo, então assim... Só porque ele recebeu e ele... então ele tem que repostar? Então, assim, não faz muito sentido assim, simplesmente mandar por mandar. Agora, o que você pode fazer? Você pode, digamos, numa campanha pontual, sei lá, tá fazendo um lançamento de algo novo, uma loja nova, uma coisa pontual, você mapeia na sua região pessoas que têm uma influência, como a gente disse, não precisa ser grande, mas de fato são pessoas com opiniões relevantes na sociedade. Aí seleciona 20, 30, 50 pessoas que você vai mandar algo, aí tem personalizado, individual, e a importância, onde, digamos, uma galera no mesmo momento vai estar falando sobre aquilo nos stories. Poxa, então cria um buzz na cidade, cria um burburinho lá, a pessoa que segue segue 2, segue 3, ele viu aquela mesma coisa em 3 lugares diferentes. Legal pra caramba. É uma estratégia, entende? Não é simplesmente, deixa eu pegar aqui os meus cosméticos, vou botar, vou achar as pessoas, vou sair mandando. Não, é exatamente isso. Então, outro ponto que eu também comento bastante com os nossos clientes é você utilizar, não é tanto influencer, mas pode se tornar, se você fizer do jeito certo, é os seus clientes mais felizes. Uhum. Então você utilizar a audiência dos seus clientes mais felizes. Pô, se você tem um cliente que é esse tipo de pessoa que você gostaria de fazer negócio, privilegia ele. Entendeu? Puta, mas o cara gasta um monte, eu vou ficar mandando coisa de graça, velho. Ele vai te amar mais ainda, vai divulgar mais ainda. Se ele gasta 1.000 com você, dá um mimo de R$100 pro cara. Ou ele recomenda pros amigos dele, etc. Então assim, faz alguma coisa em prol desse cara, porque esse cara ele tem valor, entendeu? E daí você para de ter essas relações transacionais e começa a ter relações duradouras. Porque, puta, você receber um mimo de alguém que você já gosta, já valoriza, já segue, já compra, já investe dinheiro, isso não tem valor.
Exatamente. Aliás, Brooksfield, se você está ouvindo... Eu adoro fazer uma lista aqui, né? Alô, reserva! Pedinte, mas acho que deu para entender bastante o conceito. Assista a Masterclass que tem lá no nosso site também, onde a gente explica os 5 passos para você se destacar no digital e atrair mais clientes usando o digital. É só entrar no codirect.com.br, lá tem a Masterclass, você pode assistir. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se aproveita para se inscrever aqui no canal e também deixa um comentário aqui no episódio. E também, assim, independente de onde você esteja ouvindo, compartilhe esse link, manda esse episódio para outros comerciantes, médicos, pessoas da sua região que tem negócio local, que já contrataram influencer ou que pensam em contratar influencer. Tenho certeza que esse material vai ser muito rico para ele também. Nos vemos lá no Instagram, @codirectbr, todos os dias, presente, firme e forte, com conteúdo pra caramba. Valeu, um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu!